extintor. Se tudo der errado, vamos curtir o som no micro-ondas. Se inscreva no canal, vire um surfista você também. Lives, vídeos, shorts, cortes, tudo que você curte em só lugar. Será que o Guga e o Magu vão brigar? Será que hoje o Tony vai brigar? Será que hoje o Fernando vai estar? Será que hoje o Kaká vai sensualizar com aquela voz sexy? Que homem! Coitado! Será que hoje vai ter pensamento no dia? Eu só posso dizer que você vai gostar. Entrevistas descontraídas ou sérias, comoventes histórias de vida, mas sempre com toque suquinhano de humor. Sejam bem-vindos à família do Suquinho Podcast. Seja um suquista, você também. Aperta o play, ativa o sininho, te inscreve no canal. Compartilhar é venha viver neste outro planeta, o planeta suquista. Cuidado, o Magu vai incendiar, o estúdio Tony vai quebrar, tudo o Guga vai tomar, todas Fernando vai perguntar, e o Kaká vai viajar na maionese e pronto, agora sim vai começar. Boa sorte! Bem, você tá ligado às emoções do Suquinho Podcast. Sim, nós estamos ao vivo. Hoje, que dia é, Rodebush? Que ao vivo, cara. 22/12. Mas nós não estamos gravando esse programa? Ah, esse programa é uma reprise. É uma reprise, É cara. uma gravação. Mas não tem reprise no YouTube. Eu fui contestado sobre isso, inclusive de botar reprise no YouTube. Não pode botar reprise no Reprise YouTube. é o que tu já postou e repostar, é isso? Isso. Ah, é. Não, mas hoje é Dois Patinhos na Lagoa. É inédito, então. O programa é inédito. 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 Agora sim. Agora tu veio. Agora tu sim. veio. Então tá. Então hoje estamos no dia 22 de dezembro. Isso. De 2025, De hein? 2025 ainda. Ah, tá bom. 22 de dezembro. Dois Patinhos na Lagoa. Exatamente às 20 horas nós estamos aqui nos estúdios suquinianos. E hoje o papo é Jingle Bell, acabou o papel. Oh, que isso? Natal. Oh. Mas nós vamos no Natal, assim, falando a verdadeira história do Natal, o espírito natal. Nós verdade. estamos meio Papai Noéis, né? É, uma coisa. Mas O que não é uma verdade, né? o que não Digamos- tu já te apresentou então? Como? Se tiver criancinha. cara. Ele já disse que não Ele é verdade. Acabou com o sonho das crianças. Se você estiver escutando e tiver um podcast, pode me convidar. Eu estarei lá com vocês, abandonando esses naufrágios. Não. Deus. Rodebush, muito boa noite. Melhor do que pão com banha, estamos iniciando mais um Suquinho Podcast. Se inscreva no nosso canal. Como é que a gente faz para se inscrever, Guga? Tu tem que ter uma conta, um e-mail, né? Um e-mail. Teu e-mail que está registrado no YouTube, no Gmail, naquela turma toda lá, no Google. E daí tu consegue te inscrever no YouTube. Tu te inscrito no YouTube, tu tendo teu cadastro no YouTube, tu pode te inscrever no canal que tu quiser. E o Suquinho Podcast, como faz as lives nas segundas e quintas-feiras, se tu acionar o sininho, ele vai te avisar, vai ter live daqui a 1 hora. E daí você participa e a gente tem assuntos variados. Os assuntos são diversos mesmo, né? É muito. Muito Qual bacana. é o nome do programa de hoje, Vitor? Agora tu ferrou. Ferrou, Vitor. Era só pra pegar mesmo. Ele foi pro calendário. 1900 de outubro. Mais ou menos. Muito boa noite, Tony. Boa noite. E aí? Aí nós estamos com uma pessoa que escreve, que tem a graça da comunicação.
E escreve no Jornal NH e escreve semanalmente, que é o Marcos Schmidt. E ele é um pastor... Para Frentex? Exatamente. É isso que eu ia dizer? Para Frentex. Vai nos ajudar a entender o Natal. Agora tu vê. Legal. Só queria te corrigir que não é só ele que escreve. Eu fui na escola, eu escrevo também. Tu também foi Eu na também escola? escrevo. Aqui, ó. Calma, Tony. Seja muito bem-vindo, pastor Marcos. Então, que alegria, que honra te receber aqui conosco. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui no Suquinho, né? Nossa, que voz de locutor, cara. Tu viu? E daí, então, sabe, eu tô meio receoso aqui, né? Sabe como é que era? Mas eu tenho essa... Eu sempre fui também um cara que gostava muito, gosto muito, né, do humor, sempre fui brincalhão. Na minha turma no seminário era chamado de O Criança. Ou criança, porque eu fazia muita bagunça, né? E os professores, até quando eu me formei pastor, né, na formatura, então, o nosso paraninfo disse, porque eu fiquei preocupado depois, a gente como pastor vou ter que ser diferente, né? Não vou ter que ser mais sério. Daí ele disse assim, Marcos, não muda o teu jeito, né? Continua dessa forma, brincalhão. Então, eu tenho esse lado do humor da minha família, né? O meu avô, todo mundo é brincalhão. Então, tô tranquilo, tô no meio de vocês e certamente essa forma da vida é muito melhor, né? Descontraído. A gente trabalha no meio de pessoas idosas, né? Final de semana, agora, quarta e quinta, tivemos um retiro da terceira idade. Teu tio, Nelson Blau, estava junto lá, né? Lá em São Chico, Eco Village, um lugar muito legal. E aquela turma, eu digo assim, a melhor coisa é trabalhar com as pessoas idosas, porque elas são descontraídas, né? Por que quando ele disse que trabalhava com pessoas idosas, ele olhou para mim? Cara, porque na verdade tu é o maior exemplo de idoso que a gente tem na região, um cara que participou das caravelas, né? Tá. Olha só. Caravelas? Caravelas... Revista, não te lembra? Pedro Álvares Cabral. Tá. Só que não. Não. Então é um pouco mais... tanto, tá passando. Mas a idade faz a gente esquecer. mais novo, então. Falando do meu tio, quero mandar um abraço pro meu tio Nelson Blaut, que é participante da Igreja Luterana São Paulo, né? Isso. Lá do bairro, lá do centro, e que participou do retiro, então. Ele com seus 93 anos. Que exemplo, tá né? bem de E é um brincalhão. Tá bem, brincalhão. É um cara. Se um dia convidá-lo aqui para participar, você também vai ter muita história bonita para contar. Boa ideia essa aí, uma boa ideia, quem sabe. São Paulo, que fica ao lado das artes, né? Sim. Fica a 50 passos do Teatro Municipal Exatamente. Carlos Magno, em Novo Hamburgo. Centro de Cultura. Nós que fazemos teatro, o Gustavo também, estamos ao lado de Deus. Sempre ao chegar no teatro, para entrar, a gente vê a igreja. É verdade, sim. verdade. Sim. Vou dar um abraço também pro Tonel, que também é um participante dessa comunidade, né? O Tonel faz, ele volta e meia... O projeto Igreja Aberta. E faz maestria, ele fica lá na frente, sentado, recebendo as pessoas que querem visitar a igreja, ou que querem orar, né? Muito legal. Tá lá uma manhã, assim, eu não sei. Desculpe qual é o ignorância, mas é um projeto, Igreja Aberta. Igreja Aberta, Nossa, eu tive, não lembrava disso. Muito legal. Isso. Ele tá lá, né? Participa desse projeto, né? Então, se o Tonel um dia estiver lá em Roma, lá do Papa, vão perguntar quem é aquele cara lá do lado, quem é aquele cara no lado do Tonel lá, né? Ele é muito conhecido ali, daí a gente vê sentado ali, todo mundo passa ali, ô Tonel, tudo bem? Então ele é o nosso... Poxa, né? Ele é uma pessoa que tem essa facilidade. É o garoto propaganda da comunidade. Isso. Incrível. Legal. Ele deixou meu carrinho novinho de novo, sabe? Que bom, né? Ele dá, né, a chapeação lá, ele trabalha e sempre dando testemunho. Em cada culto ele pede a palavra. Eu acho que um dia eu vou dar um microfone para ele falar, porque sempre tem algo a dizer depois do culto. Pastor, né? Tem algo assim que motiva muito as pessoas. E sempre tem um comentário. Então ele é um queridão. O Tonel. Pastor Marcos,
Se apresenta assim, nós queremos conhecer a história do pastor. Natural da onde? Sou aqui perto de Rolante, né? Rolante. Minha esposa também é dali, né? Terra da Cuca. Da Cuca, né? Cresceu. Cresci na beira do rio, onde se encontra o rio Rolante, areia. Temos uma casa lá que agora ficou para mim. A minha mãe, que morava lá, tiramos ela da enchente, né? Arrumamos a casa, mas ela mora hoje aqui em Novo Hamburgo, né? Num apartamento com uma cuidadora, né? Tem 91 anos. Mas nasci ali. Quando eu nasci, me jogaram no rio também, né? O batismo foi no Rio Rolante. Foi ali, né? Então, botaram ele no cestinho. Tipo o Moisés, né? Moisés é tirado das águas. Eu, na verdade, fui jogado nas águas. Né? Então, 15 anos eu vim para São Leopoldo, onde eu fiz meu pré-teológico, onde hoje ali é o Seminário Concórdia, né? Naquele tempo era o pré-teológico. E daí, em 78, fui a Porto Alegre para fazer a teologia, né? Montserrat, ali onde hoje é a parte administrativa da igreja. Fiz o meu estágio em 81 em Foz do Iguaçu. Né? 82 a gente voltou, mais um ano de estudo, me formei, fui para São Borja, né? Fiquei então 5 anos e meio, 6 anos em São Borja, depois fui para Uruguaiana. Né? Uruguaiana também tive o privilégio de trabalhar na RBS também, foi um trabalho bem interessante ao lado do Ministério Pastoral. E também depois eu vim para Pelotas, né, em 94. Uruguaiana, daí lá eu caso, fiquei 10 anos solteiro como pastor, mas daí eu caso com a Giovana, que é de Rolante, né? Giovana família Heidrich. Nossas famílias, minha mãe e a mãe dela são amigas. E daí ela foi para Uruguaiana. Meus filhos nasceram em Pelotas, né? Quantos filhos tem? Tenho 2 filhos, né? A Lara e o Pedro. Também tenho um neto, o Dante. Então estou há 20 anos aqui em Novo Hamburgo, né? Daí os filhos estão por aqui por perto? Estão. Meu filho, né? A Lara também. A Lara, então, tem o Dante. O Dante é o mesmo nome do meu cunhado, né? Que tinha síndrome de Down. E daí ele faleceu com 60 e poucos anos. Daí a minha filha, vou dar o nome, porque ele era muito querido, né? Putz. E deu o nome, então, do tio, né? Então, o Dante, então, 3 anos e meio. Que legal. E daí a família... Sempre vão lembrar dele, né? Daí sempre vão lembrar. Daí, uns tempos atrás, até ele foi pro cemitério lá. Foi agora no dia dos finados, né? Foi para lá, daí toda a nossa família no cemitério, daí ele viu também a sepultura do tio dele, né? Essa história bonita para ele. Enfim, estou há 20 anos aqui em Novo Hamburgo, então percebi que metade de Novo Hamburgo é de Rolante, né? Tem rolanteiros, né? E aqui então voltei mais às minhas origens, né? Rolante, porque eu gosto de lá, assim, naquela casa onde eu nasci. Ali é de Taquara, pastor. Ali é de Taquara. Apontou o dedo pro nosso idoso aqui. Mas tudo bem, Que isso, cara. Com todo Apontou, carinho, não, cara. Mas apontar o dedo é falta de educação. E ali é de dos irmãos, ó. E lá é de dos irmãos também, ó. Mas meus avós, Taquara, e ali também tinha parentes em Rolante, tinha os bugres em Rolante também. Tinha índio bugre em Rolante, sabe? Os guaranis e caigangues, que tem bastante ali em Riozinho, ali para cima, né? São os caigangues, que estão aqui de vez em quando, eles vendem coisas aqui no centro, né? E tem ainda núcleos lá que se mantiveram, chamava de bugre, mas eram os indígenas, né? Naquele tempo que estão lá ainda hoje, estão preservados ainda, né? Eles estão bem interessantes. Mas o Guga antes me perguntou a questão do seu nome. Por que o nome Marcos? Marcos é nome de apóstolo, né? Sim. É nome bíblico e tudo. Como é que era o seu... Bom, eu tenho uma irmã gêmea, né? Também casada com um pastor, hoje ela mora nos Estados Unidos. Olha aí. O marido dela é teólogo lá, é professor no nosso seminário lá em São Luís, nos Estados Unidos. Mas no ano de 59, né, na verdade ninguém sabia naquele tempo se tinha gêmeos ou não, né? Quando a minha irmã nasceu, daí meu pai foi fazer uma festa na frente do hospital, tem lá uma sociedade para fazer festa. Foi comemorar. Daí chamaram, né? O nome do meu pai também é um nome bem interessante, não é bíblico. Vivaldino.
Vivaldino. Vivaldino, mas botaram o nome dele de Vive, né? Apelido. Seu Vive, nasceu mais um lá, né? Opa! Daí veio, né? Mas daí a mãe ficou confusa no nome, né? Daí foi procurar na Bíblia, né? Daí ele abriu e bem no meio da Bíblia, Abacuque. Daí ela olhou assim, daí, vamos na segunda opção, né? Marcos. Daí eu sempre digo para a comunidade, eu acho que vocês nunca iam chamar um pastor chamado Abacuque. Então, Seu Abi. Eles só não botaram o nome porque seria a primeira letra do alfabeto, o senhor seria o primeiro da classe. Sempre lá. Seu Cookie. Seu Cookie. Abacuque, né? A minha irmã Miriam também, né? Também é um nome bíblico, né? No Antigo Testamento é Miriam, no Novo Maria, né? Então, irmã lá de Moisés. Então temos, né, o João, né, que também é pastor na Alemanha, depois tem a Karina e o Vitor, né, que é o mais velho, Vitor, né? E tem também o Nélio, faleceu no ano passado, né? Ele só por parte do pai, mas ele também trabalhava com muito genealogia, muito era conhecido, né? Faleceu ano passado do coração. A família toda tem problema do coração, né? Meu pai, meu avô morreu com uma linguiça debaixo do braço. Nossa! Do coração, né? Então eu tenho que me cuidar, coração e AVC, né? Tá, mas eu não entendi, por que a linguiça debaixo do braço? Porque isso a gente fala? Não, ele foi no armazém do meu avô materno, né? Os dois moravam próximos, meio-dia foi comprar uma linguiça, né? E voltou para casa com uma linguiça debaixo do braço fazer o almoço. E morreu do coração com uma linguiça debaixo do braço. Que curioso! Essa história se conta, né? Eu acho que também era colesterol, né? Porque naquele tempo né, as pessoas não tinham o nosso... Né? Meu pai fez pão de safena. Eu tenho tem primos aí também que fizeram 3 pão de safena. O senhor já foi a algum médico? A preocupação eu já. Há 15 anos atrás eu tive uma pequena isquemia transitória, né? Então logo vi que tinha que fazer tratamento e hoje eu tomo os remedinhos para poder chegar aos 120 anos sem problema. 120 anos, né? Não, a gente tem que ter sempre, né, vontade de viver, não é isso? É isso aí, bem isso. E eu tô agora enfrentando uma herpes zoster. Ninguém conhece o que é herpes zoster, né? O tal de cobreiro. Eu peguei no rosto aqui faz um mês e agora estou com a neuralgia, que isso aqui é tudo, hoje eu ponho a mão aqui, até os óculos machucam, né? E o olho estou vendo, né? Para não perder esse olho aqui, que também infectou, não enxergo vocês, mas com esse olho aqui está bem difícil. Mas estou tomando as medicações para tentar superar essa pós-herpes zoster. Como é o nome dessa porcaria aí? Herpes zoster. E tem uma vacina, né? Sim, tem uma vacina para ninguém pegar, porque idosos, né, não é o nosso caso aqui, podem pegar facilmente. Então, se ela pega no rosto, como eu peguei, daí complica, e as pessoas não sabem o que é, e tem que logo tomar então o antiviral, né, para logo combater, porque depois atinge o nervo, né? Mas não atinge dentro da cabeça. Atinge o nervo, atinge dentro, né, e vai no nervo. Então por isso atingiu também aqui, desceu e atingiu o olho, tanto que eu tô, né? Mas o olho ficou todo embaçado e o meu oftalmo, João Schneider, né, tá me tratando para eu poder então superar esse problema. Me deram uma folga na igreja, inclusive só hoje aqui que eu venho trabalhar, porque seria mais, né? Mas deram a folga na igreja. Mas eu preparei um monte de perguntas para o pastor. Eu posso começar? Pode, vai lá, então, pastor, o senhor, como pastor, é uma pergunta muito, né? O senhor é gremista ou colorado? Meu Deus do céu. Olha, pensei que o Natal ia entrar com tudo aqui. A cor que está na tua cabeça. A cor que está na minha cabeça. Putz. Quero te avisar que nós temos algo em comum. É difícil encontrar colorado aqui em Novo Hamburgo, né? Na minha igreja também, 99% lá, não sei porquê. Mas já metade. Porque eu também fiz uma promessa, né? O dia que eu morrer, eu quero virar gremista. Um gremista menos na terra. Isso? Porque eu não quero um colorado morrendo. Seria um gremista menos na terra. Muito bom! Então nós temos um X aqui, ó. Aqui os colorados e aqui os gremistas. Tá os nossos saiu recentemente uma pesquisa sobre o tamanho de torcida, né? A nível Brasil. E o Inter ficou à frente do Grêmio.
Aonde isso? 4% Inter e para 3% mentir, Grêmio. Se é para mentir, de mas brasileiros. Eu sei que tem mais mulheres coloradas do que gremistas. Essa é a pesquisa. Sim, elas são mais sensíveis e inteligentes, né? Elas têm um Putz, avanço. eu devia ter calado minha boca. Mas então, mas a antes, pergunta mas não era- sobre o Natal, sobre o Natal, mas Não. antes de entrar no assunto propriamente dito de Natal, qual é que foi a sua inspiração para ser pastor? Muito importante. Sabe que isso é uma pergunta que já me fizeram. O que é o chamado, né, para ser pastor? Porque, de repente, tem vários colegas, nossa turma entrou lá, uma turma grande, e metade desistiu, filhos de pastores desistiram no meio do caminho, né? Isso tem bastante, né? Então eu entrei com 15 anos, eu tenho um primo meu, o pai dele é pastor, porque a minha família toda, né, ele vem da igreja, sempre nasci dentro da igreja, então eu tenho essa experiência da vida familiar dentro de igreja. Meu pai sempre, né, domingo de manhã, e caminhoneiro, botava toda a vizinhança em cima do caminhão e íamos lá para o morro, a nossa igreja fica em Rolante, em cima do morro. Meu primo, então, é filho de pastor, o pai dele são 8 irmãos pastores na família Flor. E ele, com 15 anos, estava terminando o ginásio, naquele tempo, o ginásio, né, o primeiro grau em Rolante, daí disse, eu vou entrar no seminário, quero ser pastor. Vamos junto? E eu era mais bagunceiro, né, da turma do lado do ginásio, né? Não fui expulso, não sei porquê, lá do ginásio, né? E não entendiam que eu já era uma pessoa que queria sempre, não fazia teatro, mas eu gostava de estar no meio da bagunça. E daí quando os meus amigos lá em Rolante ficaram sabendo que eu ia ser pastor, ninguém acreditou e era uma gozação, né? Sim. Mas daí entrei com 15 anos, então tu não tem essa noção ainda na tua vida, o que tu quer, né? Então acho que essa inspiração, ela vem sendo colocada assim, pouco a pouco. Não aquele chamado divino, Marcos, tu vai ser pastor. E até hoje eu me pergunto, né? Por quê, né? Porque eu acho que às vezes eu não consigo vestir essa capa, né, de pastor. Às vezes eu me pergunto, né? Será que minha cara é de pastor? Porque às vezes as pessoas pensam que pastor tem que ser aquela pessoa séria, né? Mas eu acho que também está mudando bastante, até a forma de comunicação como vocês fazem hoje, né, também mudou muito. E eu vejo que aqueles que têm essa desenvoltura, que têm uma facilidade de comunicação, que acho que as pessoas, eles conseguem chegar mais próximas às pessoas, né? Antigamente o pastor também, ele tinha que vestir aquela capa de seriedade. Eu acho que ele sofria por isso também, né? Porque ele é humano. Ele lá, né? Aqui, a gente vê os mais antigos, isso era um sofrimento muito grande, porque na verdade a gente não é isso, né? A gente é igual, né? Claro. Com todos os problemas familiares, com os filhos, com todas as dificuldades, doenças, sofre também depressão, ansiedade, né? Vivemos porque somos iguais. Os humanos são assim. Somos humanos, né? Não é um ser celestial, né? Que veio e foi colocado. Eu acho que isso faz com que as pessoas também se identifiquem, gostem, né? Eu acho que hoje está mais fácil, né? Acho que ser pastor como antigamente, claro que tem seus desafios, mas eu vejo isso. Então aquilo que eu percebi no começo, assim, o medo de chegar e ser pastor e tentar deixar de lado o Marcos e agora, isso com o tempo eu aprendi que não funciona. Então foi a convite de um amigo e virou corneta na cidade. Mais ou menos isso, né? Mas pelo estilo de ser, mas legal. Mas antes de entrar ainda no Natal, a pergunta não era sobre gremista e colorado, mas uma pergunta que a gente faz é uma curiosidade que a gente tem sempre, né? Por que é que o padre não pode casar e o pastor pode casar? Na sua opinião, o senhor, de uma certa forma, respondeu isso agora, nesse distanciamento que cria. Eu acredito, eu já estou colocando a minha opinião assim, eu acredito, o padre ele fica mais distante já também. Sim. Exatamente por isso, talvez já seja uma das coisas. Na sua opinião, o que o senhor tem? A Igreja Católica. Estou chamando de senhor, mas Marcos, o que tu pensa disso, Marcos? Senhor. Até o final do programa eu vou estar chamando ele de Marquinhos. Por aí. Era chamado de Marquito. Marquito. Né? Mas na teologia lá, chamava tudo pelo sobrenome, Schmidt, né? Cada um tinha um apelido, né? Me tentaram colocar o nome de
Schmidt Banzé. Porque eu imitava macaco lá, daí Schmidt Banzé. Schmidt Banzé, mas não pegou. Daí, mas você pode me chamar de Abacuque, não Abacuque, tem problema. Não tem. Mas, bom, isso surgiu na Igreja Católica, porque até o ano 1000, né, o padre casava, né, a Igreja Católica, então, que era uma igreja só, os sacerdotes tinham família, tudo, né? Então o Papa colocou essa norma, essa lei, devido a muitas circunstâncias, né? Eu acho que era mais uma questão de que o padre, né, com família sempre complicava, né? Com família também, ele está no meio de uma situação que ele tem que ter tempo também para a família, né? Então, por algum motivo, num período quando se achava também que a sexualidade é uma coisa, né, lá em cima dos anjos, né? Então, por vários motivos. Então, a igreja proibiu, né, colocou essa norma, que não é bíblica, mas é uma que se discute muito dentro da Igreja Católica, né? Eu tenho vários padres que são amigos, né? Eu acho que final de ano, eu acho que é o maior sofrimento muitas vezes, né? Um padre, porque ele está sozinho muitas vezes, né? E com família, por exemplo, agora eu estou meio sozinho em casa, porque a minha esposa está lá em Tramandaí junto com a mãe dela, que também está com problema de saúde, minha filha viajando, tudo, então estava ontem e hoje em casa sozinho, né? E, é diferente. Eu fiquei 10 anos, né, pastor sozinho, né? Fui para, imagina só, eu dentro de uma vida de internato, que era uma vida legal, né? Amizade, a pouco tu é jogado no ministério, era solteiro, né? E fiquei, né, em São Borja sozinho. Então eu me lembro, isso foi bom para mim também, porque eu acho que a solidão também é importante a gente ter um momento, mas quando a gente vive muito tempo sozinho, a gente começa a solidão, ela é a pior coisa que tem, né? Então a família, eu casei com 33 anos, né? E eu acho que temos os mesmos desafios de qualquer pessoa no casamento, né, gente? Mas o casamento traz é um pedacinho do céu na terra e também um pedacinho, né, do inferno, né? Porque ela traz desafios que a gente tem que superar. Mas daí, eu quando comecei a pregar sobre casamento, os meus sermões e aquilo que eu pensava do casamento antes, joguei tudo fora, né? Porque a gente pregava, tinha que fazer casamento, né? E aí pregar sobre casamento, né? Em cerimônias. Então aquelas mensagens que eu fiz antes de solteiro, aquilo eu joguei fora. Porque senão aquilo não funciona, é bem diferente. Aquele conto. Né? Conto, né, de fadas. E será que um dia isso muda para a Igreja Católica, que os padres vão poder casar? Tu estava falando, eu até acho que li alguma coisa que está acontecendo um estudo a respeito disso. Eu acho que o Papa agora tá... eu acho que isso é um dilema, porque muda completamente a estrutura, né, política, a estrutura da organização de uma igreja, né? Mas eu acho que esse é o futuro. Já existem padres, são os diáconos, né, que casam, mas padres mesmo, por enquanto ainda, eu creio que vamos chegar lá, mas vai ser uma mudança muito grande e a gente não vai estar aqui quando essa mudança acontecer. É bem possível que não, né? Não, eu vou estar, né? Não, tu vai continuar, né? E o senhor falou, posso falar uma pergunta? O senhor acredita em anjos? O senhor citou anjos há pouco. Sim. O senhor acredita nos anjos? Sim, são espíritos, né, que são, né, celestiais. Isso está, é claro, na Bíblia, né? Então, anjos bons, anjos maus. Então, isso é uma coisa que é meio complicada a gente querer definir, mas a Escritura, né, Sagrada fala muito, né? Tanto que o Natal, a história do Natal, ela está lá, né, sendo contada a primeira vez pelos anjos, né, que anunciaram para os pastores dos campos de Belém. Os primeiros que inclusive, que eu vi na história do Natal foram os pastores, né? Mas os pastores aqueles de ovelha, né? Sim. Aliás, eu tenho uma história bem interessante, programa de Natal. O primeiro programa de Natal que eu fiz em São Borja. Daí, então, vamos lá fazer o presépio, tudo, né? As criançadas, então vocês serão os pastores, né? E aqui vocês serão os reis magos, tudo, daí junto com os pais, as mães, então vocês fazem as vestimentas, né? Cada um dos... O senhor era o diretor de teatro, né? Também, já fazia teatro. Pode me convidar lá. Olha aí. Mas fora da... Mas daí
a encenação direitinho. Então vocês daí, no dia do programa de Natal, né, veio lá um menino dos pastores entrando lá com os pastores com o talar preto. Ela era costureira, a mãe desse menino, né? E fez um talar, né, de pastor. Hoje nós usamos um talar, uma vestimenta, mas acho que quem da igreja de confissão luterana, né, tem aquele talar preto, né? Então, ela fez um talar, né? Confundiu, então, o pastor de ovelha com o pastor, aquele que prega, né? Eu disse, não, nem falei nada, fiquei quietinho, porque estava lá o pastor de gravatinha, né? Tudo direitinho, olha só, bonito. Mas é claro, sobre a questão dos anjos, então é evidente, nós cremos, de repente, né? Nessa história aí, um dos reis magos se tornou pastor. O que acha? Pode fazer uma adaptação, né, da história, né? Sim. Né? Os reis magos foram guiados por uma estrela. Mas os pastores, eles... Tony, essa aí eu acho que merece, Tony. Olha aqui, o pastor, nós temos o cartão amarelo e o vermelho. Sim. Se o senhor quiser dar um cartão amarelo ou vermelho para alguém... Não, eu nunca fui um bom juiz ali. Bola aqui! Pra lá! Pode jogar! Tu deu o cartão amarelo pro Guga, cara. Você vê que ele viu, pegou o Rei Mago ali e aposto que pegou o Baltazar. Mas quantos reis magos tinham? São quantos? Olha. 3, né? Mas de onde vem essa história? De onde é que vem essa história? Né? O Tony quer questionar nós agora. Deixa eu passar. De onde é que vem essa história? Na verdade, nem eram reis, na verdade, eram aqueles que estudavam as estrelas, né? E vieram lá do Oriente. Na verdade, se pensa da Babilônia. Então, no tempo quando o povo de Israel ficou escravizado, né, na Babilônia, então eles também aprenderam, ficaram sabendo da grande profecia a respeito da vinda do Messias, né? Então, na verdade, não foi a estrela, mas foi já a palavra de Deus, porque toda a história do Natal ela começa lá em Gênesis, né? Onde Deus então fala pro anjo mal, né? Satanás. A primeira mensagem a respeito da vinda de Jesus, que nós celebramos no Natal, está lá em Gênesis 3,15. Então, quando Deus chama Adão e Eva e também o diabo que tinha se vestido como anjo de cobra, né? Daí ele diz para a cobra, que é Satanás, né? A mulher, né? Vou colocar a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, este te esmagará a cabeça e tu picarás o calcanhar. Então é uma profecia a respeito da vinda de Jesus, filho da mulher, da Maria, né? E ali começa toda a história do Natal. A história do Natal não está lá também, não é 25 de dezembro, né? Na verdade, Jesus nasceu, tudo se pensa, no mês de julho, né? Gostaria de perguntar isso, que dia nasceu Jesus? Porque era verão, né? Se os anjos falaram com os pastores que estavam nos campos, era verão. Então, os pastores só vão com as ovelhas no verão para o campo, né? Para cuidar, viviam no meio das ovelhas. No inverno lá é frio, então os pastores não estão nos campos. Então, mas é claro que essa data também é uma data simbólica, né? Porque quando o Império Romano, através de Constantino, obrigou todo o seu império a se tornar cristão. Né? Através da espada, né? Então se trocou então as datas pagãs por datas cristãs. Então o dia 25 de dezembro era celebrado ao Deus Sol. Se trocou então essa data para festejar o nascimento de Jesus. Suquinho também é cultura, viu? Olha só. Aprendemos um monte. Nossa. Isso. Então, é claro que, assim como também a vinda, né, a vinda dos reis magos até Jesus não foi junto com o presépio. Nós temos o presépio lá, os pastores, os reis magos, tudo, né? Isso foi, na verdade, quando Jesus já tinha 2, 3 anos de idade, né? Então, eles vieram ali, tanto que... E não eram 13, então? Não senti só porque, na verdade, foram 3 presentes, né? Sim. Os 3 presentes. Mais por causa dos presentes. 3 presentes mais... Ouro, incenso e mirra, né? Então, todos também têm um simbolismo
né, porque, na verdade, com isso, eles tiveram que depois, logo, José, Maria e Jesus tiveram que fugir, porque Herodes, né? Sim. Porque quando chegaram aqueles homens, né, lá do Oriente, e tinha nascido o rei de Israel. Onde é que eles foram? Foram lá no palácio. E quando falaram para Herodes, daí, que tinha nascido um rei, né, ficou com a pulga atrás da orelha, e tem alguém querendo pegar meu trono, né? Daí, onde é que vai lá? Onde... Vocês me dizem onde ele está, porque eu também quero adorá-lo. Mas daí eles ficaram, né? Daí, claro, na verdade ele não queria matar, né, o Jesus, queria eliminar Jesus. Eles foram lá e daí eles receberam, né, também essa orientação divina de não contar nada, e veio também então essa orientação para José e Maria fugir para o Egito. Como desde Jesus tempo já tinha política, né? Já tinha política, né? Bem... Mas daí com o ouro que eles receberam, puderam ficar um bom tempo lá no Egito, né? Pra tu ver que naquela época já o Waze mandava informação errada, né? Os caras foram parar lá no Palácio de Herodes. Ô, Tony, tô falando contigo, Tony. Eu dou um vermelho? Quase tá. Não. Se, assim, ó, quiserem uma notícia verdadeira, não vão até o palácio. Né, lá Brasília, essas coisas assim. Assim como a Estrela Cadete, de repente, se ela conduziu os pastores, os reis magos lá para a estrebaria, numa dessas poderia. O que tu vai falar, hein? Poderia ser. Tu vai falar. Poderia ser não uma Estrela Cadete propriamente dita, né? Mas coisa do Elon Musk, o que tu acha? Só piora! Mas não é uma estrela cadente, era na verdade, uma conjunção que guiou, né? Mas o que na verdade guiou os reis magos, os magos do Oriente, então, né? Porque, na verdade, eles tinham um conhecimento também das profecias bíblicas, né? E claro que com isso, Deus... Aí sim, isso é uma questão de fé, né? Porque se a gente não crer nisto, né, então também a própria Bíblia, que conduz desde o Antigo Testamento, ela tem um fio de ouro, né, do começo de Gênesis até Apocalipse, e este sempre Cristo no meio. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo, Cristo é o centro de tudo, né? Então hoje nós apenas olhamos para trás e percebemos as profecias que já aconteceram. E se a gente olhar aquelas profecias lá no Antigo Testamento, elas assim, com muita clareza falam de tudo aquilo que aconteceu, né? Se a gente olhar as profecias, né, quando fala "E tu, Belém Efrata, de ti me sairá o rei", né? E quando fala da morte dele, da ressurreição, da vida, são todas essas profecias falando de uma forma assim muito direta a respeito da vinda de Jesus. Então, o Natal é a conclusão disso. Aliás, é o começo disso ali no nascimento de um Deus que se torna homem. Também isso é uma história que tem que ter fé, né? De um Deus que se torna homem igual a nós e que nunca mais vai deixar, porque ele não vestiu a humanidade. Jesus não vestiu, isso é muito importante também no entendimento da teologia cristã. Ele não vestiu a humanidade, né? Ele se tornou homem igual a nós, tanto que ao subir ao céu, subiu com o seu corpo, né? E isso para nós cristãos, quando a gente entra na questão, né, da ressurreição, finados, lembramos, né? Nós vamos ressuscitar com o corpo. E daí vem toda aquela história, como será isso? Daí é uma caixinha de surpresa, né? Eu sei que vai ser um suquinho muito legal, né? Parafraseando, né? A torcida do Atlético, né? Eu acredito, mais ou menos é isso. O Grêmio e o Inter, se não caíram ainda hoje, né? Não, falta, no caso, pro Grêmio e pro Inter, falta o não no meio. Eu não acredito. Essa fé aí é complicada. Tem que ter fé. Tem que ter muita fé. Mas é interessante quando falasse sobre a Bíblia, né? A Bíblia é um livro tão antigo e ao mesmo tempo tão atual, né? É impressionante porque orientou tanta gente no passado e segue orientando no presente. Tem resposta e explicação para tudo dentro dela, né? A Bíblia é um livro que nos dá a resposta, e eu já estou há 43 anos como pastor e percebo como ela modifica a vida das pessoas. Ela também é um livro que pode ser
usado de uma forma errada, né? Interpretações e pessoas usarem a Bíblia para proveito próprio, né? Por isso, às vezes, quando a gente se diz pastor, depende do contexto, as pessoas olham para, né, mais um, né? Eu me lembro quando eu cheguei em São Borja, precisava colocar móveis dentro de casa, acho que foi numa loja Colombo, fui lá tentar. E daí, qual é a tua profissão? Não sei o que, pastor, né? Depois eu ia comprar crediário. Ah, pastor, só um pouquinho. Botou lá, pois é, a gente não vai ter crediário para o senhor, não sei o quê. Então já passou um aí, né? Que já... Na hora tu falou para ele assim, tu vai pro inferno. Não falei isso, eu fiquei muito constrangido, né? Sim, claro. Depois Uruguaiana, um amigo meu que trabalhava na Ipiranga, né? Eu almoçava com ele às vezes, daí tinha um colega dele, disse, tu é pastor, né? Olha, pastor. Sabe que eu já pensei nisso porque dá dinheiro isso, né? Daí eu olhei pra ele assim, né? Ele disse, eu tenho tido um comercial, tu tem né, teologia, vamos fundar uma igreja? Daí o meu colega ali, que é meu amigo da igreja, deu risada, assim, né? Então vê como as pessoas às vezes têm essa intenção, né? E isso não... eu sempre identifico como pastor luterano, claro, né? Eu acho que tem pastores e pastores, né? A gente tem que sempre ter esse cuidado. Mas eu me sinto muitas vezes constrangido a falar que eu sou pastor porque as pessoas têm um preconceito hoje, né? Essa questão de desconfiança muito naquilo que hoje está acontecendo dentro do uso da Bíblia. E quando eu vejo a forma como interpretam textos bíblicos, né? A própria Bíblia diz, né, que a religião, né, Paulo diz lá em 2 Timóteo, a religião é uma forma muito interessante para ganhar dinheiro. Isso sempre foi. Vê o rapaz aquele que se diz pastor, na verdade ele não é um pastor, né? Mas ele veicula a palavra para centenas de pessoas, milhares de pessoas que vão aos seus cultos, e ele bota isso no nosso celular, né? Então é fácil de vê-lo. Desse jeito. Mas assim, perguntar pro pastor se vale a pena um rapazinho daquele gurizão que está estudando ainda falar com tanta propriedade, falar em línguas, até as pessoas gostam de falar da língua dele, né? Mas é uma coisa lamentável. Aquilo ali é uma coisa que não é bíblico, né? Sim, eu acho que aí se encaixa no que o pastor falou sobre as pessoas tirarem proveito, né? Esse guri é um grande ator. Para mim ele é um grande ator, um grande orador que ele desenvolveu. Impressiona pelo tamanho dele e pela performance dele. Eu assisti a uma entrevista dele no Pânico. Impressionante o guri. Impressionante. Mas falta aquela história de tu dizer assim, mas é a vivência de fé e tal, eu não sei, o toque da fé, quando ele foi tocado, quando ele foi, gostaria até de uma oportunidade de poder conversar com ele sobre isso, né? Porque daí eu acho que ele vai... Eu acho que ele acredita agora, porque eu acho que esse personagem faz parte dele, e ele pensa que de fato ele é um cara que veio lá do céu, né, com toda... nós pastores, acho que é a primeira coisa, e o apóstolo Paulo fala muito disso, né? Quando o apóstolo Paulo, como é o apóstolo que veio por depois, né? Depois que Jesus já tinha subido aos céus, ele é chamado para ser apóstolo. E os apóstolos tinham Deus deu o poder, né? Para que os apóstolos pudessem fazer milagres, tudo. Só que ele diz, né, que ele tinha uma doença terrível, pediu que Deus livrasse, não... Ele fala para que eu não me ficasse ensoberbecido, para que eu achasse que não fosse, né, o próprio Deus. Então Deus me colocou esse espinho na carne para que eu me fique lá no meu lugarzinho, né? Então daí a resposta de Deus, a minha graça te basta, porque a minha força se aparece na tua fraqueza. Então por isso eu acho que a gente tem que sempre entender que quando o pastor tem essa função, até de chegar e puxar a orelha de alguém com muita humildade, né? Com muita humildade, porque ele é igual, né? E então a gente percebe isso, aquela arrogância, né?
de certos pastores, e que na verdade eles têm uma influência, né, sobre as pessoas, porque isso é mais uma influência como uma hipnose, né? Esses milagres, as pessoas, na verdade, e isso acontece quando o cara tem o poder de hipnotizar, ele faz o que quer fazer, né? Então a gente percebe isso na maneira como aquele povo está lá hipnotizado, né? Eles fazem tudo um esquema para poder. Então a influência que nós pastores temos, né, é muito grande. Então o cuidado que nós precisamos ter, né? Porque as pessoas elas acreditam em ti. Então aquilo que tu falar, elas vão. É tipo a história do Jim Jones, né? Que levou um monte de gente e matou quase 1.000 pessoas, né? Então, então acho que nesse sentido a gente tem que ter todo um cuidado na autoridade que temos para levar as pessoas para o caminho certo. Eu não sei se eu lhe falei, mas eu sou palhaço também, né? Baita palhaço. Da turma do Pirulito, fazendo propaganda já também. A turma do Pirulito, legal, palhaço, então, trabalho muito. E é um trabalho que, de certa forma, influencia muito. Eu tenho que ter muito cuidado com as palavras também, quase como um pastor, ou igual a um pastor, ou padre e tal, porque influencia a criança, dependendo do que tu diz e tal. E nós temos eu tinha na minha equipe um comunicador, aliás, vários comunicadores, um deles foi o grande colega Guga, onde nós nos conhecemos, inclusive mais. Através do grupo jovem. Exato, e estamos aí até hoje, não sei quantos anos, a hora dessa nós vamos ter que ver isso, né? Tem que contabilizar. Depois tu diz que eu sou o velho, né? Bom, e um dos meus animadores, né? Eu lembrei agora quando o senhor estava falando, ele criou uma igreja para ele. Sim. Ele criou uma igreja e hoje vive tem uma esposa, uma das fiéis dele, que ele começou a frequentar uma igreja e de repente ele abriu uma igreja para ele. Sim. Então ele tem hoje proprietário, não sei como é que chama, né, de uma igreja, ele e a esposa dele, que é pastora também. Olha aí, o papo tá muito bom, mas a gente tem que fazer um break agora. Sim. Hora de dar uma faturadinha básica aí. Vitor, tudo certo aí? Bora lá pro break, daqui a pouquinho a gente já volta com mais assuntos religiosos e o Natal propriamente dito. Bora! Blaut Lemert Soluções Automotivas, há mais de 60 anos trabalhando na região de Novo Hamburgo. Mecânica, chapeação e pintura. Blaut Lemert Soluções Automotivas. K-Fab Distribuidora de Autopeças e Equipamentos. Agrega no seu negócio K-Fab Distribuidora de Autopeças e Equipamentos. BL Autopeças, Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Campo Bom, Sapiranga e Parobé. LS Brindes, xícaras personalizadas. 5198-425-0059. Tinta Sinos, 981341382, na Charlau. Tinta é Sinos. Paranoia Produções, 99988-1986. Teatro, TV e cinema é na Paranoia. Cachaça é dois lados. Sim, a cachaça é feita em Dois Irmãos. A cachaça é envelhecida em barris de amburana ou de alambique a branquinha. Cachaça é dois lados. Polaco Matrizaria. Matriz para injetados é Polaco Matrizaria, em Novo Hamburgo. Matrizes para injetados, Polaco. Print Arte Plotagem, na Avenida Unicinos, em Master Cópias, Cópias Store, cópias e impressões aqui em Novo Hamburgo, Gráfica Expressa. Então vamos seguir anunciando. Anuncia aqui, eu continuo passando. Olha aí, esse aí quem é esse cara aqui? O cara que anuncia aqui. Então anuncia aqui que o seu produto vai render. Motivos a mais ligadaço às emoções do Suquinho Podcast. Sim, papo bom demais hoje aí. No clima natalino, 22 de dezembro,
estamos conversando com o pastor Marcos sobre religião, sobre o movimento e a verdadeira história do Natal. Não a história da criançada, do Papai Noel, dos presentes, e sim o verdadeiro espírito natalino, né, Roderbush? O espírito natalino. É um período bom de se viver, conviver. Esse período de Natal, além de toda a história natalina que a gente deve ensinar para os nossos familiares, para as pessoas que nos rodeiam, a gente deve relembrar elas muitas vezes, mas também é um momento de confraternização, de reflexão, pensar, de conviver assim de uma maneira mais leve do que do restante do ano com as pessoas que nos rodeiam, né? Isso é legal. Mas sabe que também é um período onde existe muita tristeza, muita depressão. É verdade. É um momento muito crítico para as pessoas que já enfrentam a depressão de tirarem a própria vida, final de ano, né? E estarem sozinhas, né? De novo. Exato, porque é uma avalanche de de votos, né? De felicidade, de tudo aquilo que muitas vezes não se tem, né? E as pessoas sentem, e quando a família também se reúne, e nós sabemos que famílias têm problemas, e eu já vi brigas, né? Onde se faz tenta se juntar a família. No meu estágio, em Foz do Iguaçu, eu vi uma cena terrível de Natal, onde o meu pastor conselheiro, né, vamos lá, ele era também solteirão, vamos lá numa família que nos convidaram para uma festa, né? E daí chegamos lá, pouca gente, mas um monte de carne, tinha até uns 20 quilos de carne na sala. E daí ali tudo, uma família humilde, pobre, chegando um idoso lá, tá chegando. Era o pai do dono das casas, né? E os dois tinham um problema, ele chegou ali, mas já se pegaram na briga, né? Entramos no meio para defender, apanhei junto, uma outra menina também brigando. Eu achei que ia dizer que o pai chegou e que eles se reconciliaram. E na briga feia assim, daí a gente no meio, o outro pastor também rolando no chão. Foi uma briga feia assim, que a gente teve que separar para não haver uma situação pior. Aquilo me deixou muito abalado, né? Eu voltei para casa e assim muitas vezes eu já percebi, né? De que durante o ano a gente não tem aquilo que o Natal tenta colocar de uma forma que não funciona, como se num funil, vamos colocar tudo aqui. Então o Natal na verdade é aquilo que a gente deveria viver todo ano, né? Aquilo que não acontece. E por isso, quem sabe, a grande frustração também no Natal. Porque termina a festa, as pessoas voltam, mas e agora? O que aconteceu? Então, eu acho que o espírito do Natal é algo muito mais do que a gente tenta colocar sobre uma mesa, nos presentes que se troca. Enfim, é aquilo que está muito no lado hoje comercial também. Eu conheço várias pessoas, pastor, que não gostam do Natal e gostam do Ano Novo. Logo em seguida veio o Ano Novo, então Ano Novo é aquela, vão começar e tal, papapá. O que se dissipa normalmente uma semana depois do Ano Novo também. Porque o Ano Novo é uma coisa de colocar para fora aqueles rojões, tudo, beber, fazer festa, né? E a história do Natal é uma coisa mais reflexiva e as pessoas não gostam, né? Não gostam de chegar lá e tentar falar em coisas que elas não têm. Da onde era essa família da briga? Em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Foi ali que o senhor descobriu que Chester voa? Olha, ali Chester que jogaram Chester na cabeça do... Mas ali sabe que ali Chester até pode voar, mas ali eu vi uma vaca voando. Churrasco. Chester até, né? Claro, tem uma dificuldade, né? Acho que, mas eu vi uma vaca voando. E bem assadinha, vontade de comer aquele churrasco e no final a gente não comeu nada. Briga pegou, que momento, né? O Vitor hoje vai ter um final surpreendente aqui. O resumão hoje. Mas olha, na verdade, sim, mas é um período que de repente, como o Fernando achou que lá em Foz do Iguaçu, essa família, o pai e filho iriam se reconciliar. É um momento também de agir dessa forma, de perdoar o outro e se reconciliar. Sim.
Sabe que às vezes as pessoas brigam por picuinhas que não vale a pena. E daí... E as maiores brigas estão muitas vezes dentro da família, né? E guardam ressentimentos e quando chega no final da vida eles querem resolver isso, né? Mas por que não resolveram antes, né? Porque a guardar mágoa, ressentimento, e eu vejo isso, as pessoas guardam e falam, e só põe para fora, pede perdão, vão olhar e conversa, né? Porque isso, de fato, é uma dor terrível, uma pessoa colocar, deixar isso no coração. Pastor, e o Papai Noel? Papai Noel existe? Ho, ho, ho. Na verdade, aonde vem essa história, né? Então... Qual é a história que lhe contaram que o Papai Noel existe? Então, como é Papai que Noel funciona? é pinheiro de Natal, as bolinhas... Os viadinhos do trenó, né, Tony? Papai Noel mesmo é uma coisa que foi feita pela Coca-Cola, todo mundo sabe, né? Mas havia um santo, havia uma pessoa... agora nem sei a história... São Nicolau. São Nicolau, né? São Nicolau. Nem sei qual acho que a Alemanha, aquela região lá, né? E então ele, no Natal, ele gostava de ajudar as pessoas, né? Davam presentes, tudo. Então a Coca-Cola transformou ele nessa imagem, né? Do vermelho, tudo, naquilo que nós conhecemos hoje. Então é mais um marketing, né? Certo. E que a preocupação que a gente tem muitas vezes é que, para não tirar a figura verdadeira para nós, famílias cristãs, né? Acho que isso é uma coisa que está no comércio e está dentro da cultura do Natal. Mas a gente sempre se preocupa de que não tire, mesmo quando a gente coloca isso, coloca essa história para as crianças, é bom, né? Eu tive uma decepção com o Papai Noel porque quando era criança pouco, meu irmão falou que Papai Noel não existia. E os presentes quem colocava era a mãe. E vamos ficar acordados essa noite e vamos ver, né? Então, quem vai colocar debaixo do peninho os presentes. E ele me mostrou, olha lá, era a mãe colocando os presentes. Me deixou muito, né? E daí Papai Noel, aquilo me lembra assim, né? Então, triste, né? Depois que a gente perde essa magia. Mas nunca perdi, né? Nunca fiquei decepcionado com a história verdadeira. Isso é mais importante, né? Que é a história de Jesus. Então isso eu aprendi desde pequeno. Aprendi a ler dentro da igreja, nunca esqueço. No tempo quando nós lá em Rolante, os meninos ficavam com o pai, as meninas com as mães, né? Porque a gente dividia a igreja em homem para cá, mulher para lá, né? Nossa. Mas era o tempo, né, que nas igrejas funcionava assim, né? Mas eu me lembro um dia com a mãe, na nossa igreja estava escrito lá uma palavra de Samuel, a história bíblica, né? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando Deus chamou Moisés para ser profeta, e uma história que está lá no livro de Samuel. Tá bem grande sendo altar lá em cima. E eu sempre perguntei para a mãe, o que é aquela história, o que está escrito lá, né? Ela me ensinou aquela história bíblica. Então, para mim, o Natal tem esse sentido, porque a gente sempre viveu dentro daquele espírito natalino, que a gente ia para a igreja, o caminhão do pai botava muita gente em cima para ir lá para festejar o Natal. Daí um dia eu nunca me esqueço, em cima do caminhão, minha avó paterna, né, disse, olha para a lua, Marcos, olha para a lua. Tá vendo lá um homem e tá cortando lenha, né? Nunca esqueço, eu tinha meus 7, 8 anos de idade, né? Indo pro Natal, a lua tava cheia no céu. Daí aquela cena bonita, né? Daí eu, de fato, né? Tem uma acho que um relevo, né, na lua que parece um homem cortando lenha. No tempo quando a gente vivia mais o Natal, era uma coisa mágica em torno dessa história, né, bíblica. E hoje a gente percebe que, para mim, Natal perdeu um pouco essa magia, essa graça, né? Que está dentro daquela história bíblica que a gente vivia quando criança. Vocês sabem disso, né? Chega na noite de Natal, no dia 25, que é daqui a 3 dias, né? 24. 24 para 25, né? Eu acompanho o Papai Noel nas casas. Então, comercialmente, as pessoas contratam a Paranoia Produções para levar o Papai Noel. E eu sou a rena do Papai Noel. Olha só. Então eu entro lá com um chapéuzinho, uma camiseta, ho, ho, ho e tal.
e acompanha o Papai Noel. E eu me surpreendo, e eu quero mandar um grande abraço ao sujeito chamado Valdir Tadeu Hoff, né, e ao Aires Manuel Cebolo Pereira, que são 2 dos Papai Noéis que trabalham com a gente e tal, mas principalmente o Valdir, a capacidade, ele é um pastor, ele tem uma capacidade muito grande, porque nós entramos, e tudo isso que o pastor falou, o senhor Jair de novo, o pastor falou agora, de entrar nas casas, a gente vai com o Papai Noel, entra na casa das pessoas e percebe que tem quem se dá com quem tá meio... fez alguma coisa, um familiar que não veio, uma casa um pouquinho mais triste, outra mais alegre, outra fazendo teatro, outra, né? Cada casa a gente percebe isso. Sim. Mas a capacidade que o Valdir tem, eu quero mandar um abraço para ele aqui, de levar a palavra de Deus, a palavra do Senhor nessa noite. Sim. Porque não é só a gente... Claro, que legal os presentes que a gente dá, é uma bicicleta, não sei mais o que e tal. É muito bonito para criança e tal. Sim. Mas principalmente para o adulto e para essa magia, é mágico o que acontece, pastor. Sim, sim. Eu que vivencio isso já há mais de 20 anos nas casas das pessoas, é muito mágico a transformação que o Papai Noel leva, a fé que o Papai Noel leva. Ele é esperado. Sim. Ele é esperado. É que as pessoas estão abertas, né? Elas querem algo mais. Então, quando tem essa forma também, porque a palavra de Deus ela chega através de nós, né? Sim. Então, seja por um homem chamado pastor, um cristão, ou por esta imagem do Papai Noel, transmitir, apontar para Cristo. Então, essa é a nossa função. Hoje o Suquinho Podcast está fazendo isso. E que legal, né? Agradeço muito por estar aqui no meio, né, e podendo conversar com vocês, porque na verdade o Natal oferece aquela grande mensagem de um Deus que vem até nós, né, se faz homem igual a nós, e vem com a mensagem de perdão, né, porque a história de Jesus é a história de perdão, um Deus que nos perdoa, né, por um sacrifício que ele depois, né, realiza na cruz. Mas se ele nos perdoa e coloca esse perdão em nós, por que também nós agora não podemos nos perdoar, né? Porque o que na verdade dificulta a nossa vida são nossas brigas, nossas dificuldades de relacionamento, e que causam, assim, como foi colocado, são picuinhas muitas vezes, né? E essas picuinhas se transformam em coisas assim horríveis, né? De às vezes que desmancham a família, né? Assim como hoje a questão da política, né, como divide famílias, né? E eu vejo assim situações de famílias que hoje estão divididas, né, por essa polarização, e também a gente vive hoje que muda, né? Também famílias que se reuniam não se reúnem mais. Tempos atrás eu estive em Foz do Iguaçu, no encontro da igreja lá, peguei lá um Uber, e daí aquele papo até uns 15 minutos, daí ele contando, né, de onde ele era, tudo veio do norte, uma família grande, eram 12, 13 irmãos, se reuniam sempre, e no Natal era uma grande festa. Ele falou assim, a política nos dividiu, não podemos mais nos reunir. Terrível isso, né? E é picuinha, porque eles estão lá, né, brigando entre si, depois se abraçando, e nós aqui discutindo coisas que eles sabem que não vai levar nada. Só um detalhe sobre o Valdir, o Papai Noel. Ele faz parte, nós já fizemos com ele um podcast aqui, do CVV. Antes você falou de uma data para algumas pessoas tristes, né? Sim. Que é o Centro de Valorização da Vida. Então tem o telefone que é 188, né? Daqui a pouco, se a pessoa está por aí, está no momento depressiva, liga para o 188, e uma pessoa, se não for o Valdir, uma pessoa do estilo do Valdir preparada no outro lado da linha para ouvir, para poder... Sim, CVV. Minha esposa foi voluntária por 12 anos, né? Olha aí. Puxa vida. E daí a gente tinha muito contato ali com o Gustavo, né? E até já várias vezes na igreja ela também faziam reuniões, então eu participei bastante ali, mas e a minha esposa, ela não podia contar o que ela, né, porque ela voltava às vezes muito, será que ele se matou ou não, tirou a vida, né? Então é terrível as histórias que
mas é um trabalho muito importante, muito importante, e vale a pena a gente e chega final de ano, isso aflora mais. Aflora, né? Então, como é importante esse trabalho do CVV. E daí vai de encontro com o que o Fernando falou do Valdir, nesse jeito dele de falar e transmitir a boa nova. Numa dessas, ele tem um plus para ajudar no CVV, né? Sim. E eu acho isso muito legal. Sim. Falando com ele, vai ser bom uma hora, quem sabe, uma oportunidade de vocês se conhecerem, mas é muito legal nesse sentido aí. O papo tá bom demais, mas vamos para a segunda parte do break aí, já estamos aí com 1 hora de live aí, vamos para a segunda parte aí, passa voando, né? Como é que tá aí, Vitor? Vamos lá? Bora então, hora de faturar. Quando eu acordo, a primeira passo é ver onde está minha filha. A segunda é colocar uma camiseta preta de banda. Às vezes não é preta, mas sempre é de banda. Me visto assim desde que eu consigo recordar. E o que me deixa mais satisfeito é notar isso nos outros. A cada show, a cada evento, eu vejo cada vez mais pessoas vestindo suas bandas preferidas e vestindo um produto oficial. Claro que isso é legal e eleva a minha autoestima, mas o que mais me deixa feliz é o impacto disso tudo e que ninguém vê. Como o feedback de um dos vendedores sobre como a vida dele havia melhorado por estar trabalhando aqui. Quando ele me falou que focava 100% da energia dele na lojinha e que esse trabalho sustentava a família dele, eu percebi que ali estava o que eu mais procurava: impactar a vida das pessoas ao meu redor. Isso tem valor, não preço. Não é só uma camiseta. Na real, nunca foi só um show, só uma banda, só uma música. É todo o trabalho e conceito em fazer as pessoas se sentirem bem, além de preservar o legado e respeitar a obra do nosso rock nacional. Dizer que há 8 anos atrás começamos com apenas um artista e hoje já somos mais de 70. 8 anos fomentando a cultura, diversão e também ajudando as bandas criando produtos oficiais, licenciados através de pagamentos de royalties. Além, é claro, de toda a engrenagem por trás das cortinas, direta e indiretamente. Somos um exército de realmente a camiseta para tudo isso dar certo. E isso agradecer. Me sinto muito feliz mesmo de um destino final. Nunca foi apenas uma camiseta. É viver o melhor que a música pode te dar. É produto oficial. Ligadaço, sim, nas emoções do Suquinho Podcast. Estamos no embalo aqui, muito papo, muita conversa, muita resenha. E aí, pastor, ia contar a história da onde? Lá de São Borja, né? Porque lá aquela gauchada lá eu aprendi a... Esse pastor é viajado, né? Foz do Iguaçu, São Borja, Pelota. Eu daqui de Rolante, Porto Alegre, chegar no meio da fronteira, né? Aquele meu chiado, né? E o pessoal olhava pra mim assim. Mas aí tem aquela gauchada muito... Tipo o espírito aqui de brincadeira, né? Daí eu sei, de onde tu veio? Eu sou né? O gurizão lá com 23 anos, pastor, né? Não, eu sou pastor da igreja. Pastor? Né? Não era um risado, era pastor. Olhei assim, o que está acontecendo, né? Não, aqui pastor é o cavalo reprodutor. Mas pegar no pé, né? Pegar. Pastor é o cavalo reprodutor. Né? Então lá está mais de reverendo, né? Reverendo, né? E daí um dia fui convidado para participar na Câmara dos Vereadores, lá algo, né, da cidade, lá tá com o prefeito, tudo, e as autoridades civis e eclesiásticas, né? E daí chamaram um pouco o pastor Rev, chamamos o pastor Rev, sentar aqui, não, o pastor Rev, né? Rev. E daí ninguém ia lá. Pastor Rev Marcos Schmidt, né? Então, reverendo, né? Me pensaram o nome, Rev. Rev. Até hoje eu falo essa história, me chamam de Rev lá na igreja, né? Que pá! Podia ser uma pessoa que curtia heavy metal também. Mas é uma história interessante. Como é que é a vida de um pastor? Já que ele falou em música, o senhor vai a cinema, assiste filmes, Sim. sabe dançar. O que o senhor faz para se divertir? Dançar, daí eu digo assim, melhor eu ser pastor. Porque eu me lembro do primeiro baile que eu fui, que tinha 14 anos, daí
meu pai muito severo, assim, né? Daí nós preparando lá a festa de final de ano e tinha que trabalhar no baile. Daí eu fui lá no interior de Rolante, e no meio da gurizada, né? E já bebendo também. E daí eu disse, vou namorar, dançar com aquela menina lá. Se o pessoal da gurizada não vai conseguir, uma guria bonita lá, né? Daí eu fui lá, convidei ela pra dançar. E ela, não. Voltei assim, o pessoal me pegar. Daí sentado lá, pouco veio a menina lá, agora eu quero dançar contigo. Opa, né? Fui dançar com ela, né? Lá, né? Quando eu comecei a dançar, quem apareceu na porta lá do salão de baile? O pai dela. O meu pai. Ah, o teu pai! Filho, tá na hora, meia-noite, vamos embora. Poxa vida, comecei a aprender. Depois nunca mais, eu acho que foi um trauma. Daí até hoje eu piso no pé da minha esposa. Bons momentos inesquecíveis, né? E pratica esporte? Sabe que eu gostei sempre de natação, nasci na beira do rio, né? Mas aqui eu estava praticando natação, descobri que o cloro me dá alergia, voltava para casa tudo fechado, e hoje eu estou meio parado, né? Então, nunca fui bom em esporte, futebol, vôlei. Eu sei que no seminário eu era o último a ser escolhido para entrar nos timezinhos que faziam lá, né? Então, sou perna de pau. Mas gosto de natação. Mas, assim, esporte não tenho, assim, facilidade. Só sai daquele rio bacana, bonito lá de Rolante, aquela água bem mais pura, bem mais limpa, e vem querer nadar no Arroio Luiz Rau aqui no Não tem como. Ainda hoje, né? Atrás da casa ali, 20 metros, 30 metros está o rio, né? Que se encontra os dois. Sim. E tem uma casa no meio do mato, assim, bem no centro. Um quiosque no fundo, então é um lugarzinho onde eu nasci e gosto, né? Hoje, claro, o rio ele representa também uma situação triste para Rolante, né? Mas eu sempre vejo nele um amigo, né? Que tem que ser bem cuidado, porque lá também não cuidam, né? Tem uma preocupação muito ecológica. Eu sempre fui um cara sempre muito preocupado na questão do meio ambiente, e então vejo isso também, a importância de nós cristãos, né, termos uma consciência ambiental, que muitas vezes isso se torna uma coisa muito também lá na COP30, mas eu acho que nós cristãos temos, né, um grande motivo para cuidar do meio ambiente. Verdade. Pastor, se nós pensarmos assim, pensar a nível agora do Suquinho Podcast sobre uma mensagem de Natal específica, assim, já que nós estamos no clima natalino. Sim. Dentro do teu jeitão de ser, eu gostei muito dele, muito comunicativo e é um pastor que... Pra frentex. Isso, cara, que não é... agora estou enchendo a bola, mas é verdade. Que não é dentro dos padrões, vamos dizer assim, de ser tudo assim. Lógico que deve ter momentos de ter cultos dentro do tradicional sistema da igreja, mas a maioria dos cultos hoje eles são mais introvertidos, né? Justamente para cativar a turma mais nova, né? Sim. Então agora dentro desses Cultos mais extrovertidos. Extrovertidos, foi o que eu falei? Não, tu falou introvertidos. Introvertido ou extrovertido? Introvertido. Então é extrovertido que falar. Agora tu disse. Foi o que eu falei. Então, assim, dentro desse espírito, assim, pastor, uma rápida mensagem natalina para quem nos assiste. Sim. Bom, o Natal, né? Na verdade, o Natal não é uma coisa mágica, mas uma coisa real, né? Em torno do Natal existem muitas histórias que são, né, lendas, contos, mas é uma questão de fé, né? E o Natal ele faz parte, né, de toda a história bíblica, né? É a promessa cumprida desde o Antigo Testamento de um Deus que vem salvar. Emanuel é o nome usado para Jesus, é a história do Emanuel. Emanuel vem do hebraico Deus conosco, né? E esse Deus que se torna igual a nós, que vem assumir aquilo que a gente não teria condições de suportar, porque é um Deus que se torna também próximo a nós nas nossas dores. Jesus, como homem, sofreu tudo aquilo que nós sofremos, mas ele já nasce pobre, para mostrar que a riqueza não está lá naquilo que tanto se busca, né? Especialmente hoje quando se fala em religião, também muitos
busco na religião uma forma de riqueza terrena, e não é essa a promessa, né? De um Deus que também quer nos dar, suprir tudo aquilo que é importante na nossa vida terrena. Mas esse Cristo que nasce de uma família pobre tem que fugir para não ser morto por um rei, né? E depois vive no meio, né, de uma situação de que hoje nós percebemos de guerras, né? O povo de Israel naquele tempo vivia escravo, né, do Império Romano, mas ele não entra nessa questão que aquilo muitas vezes se coloca dentro né, de que a igreja é a religião com política. Ele não tentou, né, fazer uma mudança dentro da questão política, ele pregou o evangelho, né? Jesus pregou aquilo que ele é mesmo, né? O evangelho vem da palavra boa notícia no grego. Então este evangelho aponta para um Deus que também morre numa cruz, né? E ali está todo o cumprimento também das profecias, né, de um Deus que carrega os pecados de toda a humanidade. Paulo escreve mais tarde de que a cruz é loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para aqueles que creem. Então, como crer num Deus que morre numa cruz? Mas a morte não assume a vitória, é a ressurreição. Paulo escreve, né, que graças a Deus Cristo ressuscitou, e isso é a garantia de que nós também vamos ressuscitar. Então o Natal não é apenas a história de um Deus que nasce, mas é um Deus que vive, que assume nossa humanidade, e que morre, que ressuscita, e que sobe aos céus, e que prometeu que um dia voltará. Mas um Deus que disse: eu estarei com vocês todos os dias, né? Ele não foi embora, né? Ele está presente. E no momento que tu crê e vive isso, especialmente na tua relação com o próximo, de amor ao próximo, porque Natal é tu colocar em prática a vida cristã. E a vida cristã, ela se resume numa palavra, né? Amor, né? E não é só amar a Deus, né? A Bíblia diz lá em 1 João, como é que tu vai amar a Deus, aquilo que tu não vê, e amar ao próximo aquilo que tu vê. Então, primeiro, a essência da vida cristã é naquilo do dia a dia, né? Então, começa na família, né? Eu saber também como pai, marido, saber também amar a minha esposa, meus filhos, onde eu estou, na congregação. Ser Cristo. E quem foi Cristo, né? Cristo é aquele que sempre estava presente. Eu acho que no meio também de uma situação assim, ele era um brincalhão também, ele devia, né? Gostava de festa, tanto que transformou água em vinho, né? O melhor vinho, né? Imagina só que vinho que ele fez. E estava lá no meio. Então aquele Jesus muitas vezes sério não é aquele Jesus brincalhão, aquele Jesus próximo a nós, né? E quando tu percebe isto e encontra esse Cristo nas pessoas, né? Porque cada um aqui é Cristo, não é que Cristo está presente no outro. Então quando eu vejo Cristo presente naquele que está ao meu lado, né? Não vou machucar, não vou ofender, não vou prejudicar a vida daquele que é Cristo. Então daí muda tudo, e daí Natal na verdade não é o dia 25, mas Natal começa lá quando eu nasço, né? E até o final. Isso é Natal na minha vida. Olha aí, muito legal, bem, muito bem, muito obrigado. Show de bola. Acho que vamos para mais. Tinha mais uma questão? Não. Então vamos para as considerações finais. Tony, considerações finais. É muito bom escutar de novo isso aí. Todos os anos a gente escuta, né? De formas diferentes, né? Isso ele estava falando, eu estava pensando agora. Nós pedimos para falar sobre o Natal, ele chegou lá na ressurreição. E são formas diferentes de transmitir a boa nova. E eu queria agradecer pelo Suquinho, por sua presença aqui. E tenho certeza que essa mensagem vai para todos vocês que estão assistindo agora. Porque o Natal é isso, é Cristo. E tu fazer do Natal uma coisa abrangente na tua vida, do começo de janeiro a dezembro. Faça assim que tu vai gostar e o Senhor também. Show de bola. Antes das suas considerações finais, tem o quadro novo do Suquinho que a gente não pode deixar. Sim. Tudo certo aí, Vitor? Vamos lá? Então tá, bora lá com o resumão do Suquinho. Hoje a mesa recebeu Marcos Schmidt,
o pastor, o cronista e quase Abacuque. O homem que escreve no jornal NH com voz de locutor e humor de família grande. A conversa começou lembrando que lá no seminário ele era chamado de O Criança, porque mesmo estudando teologia sabia que a alegria também é dom de Deus. Talvez por isso trabalhe tão bem com pessoas idosas e jovens, afinal ele já nasceu com alma de gente querida. E olha, metade de Novo Hamburgo pode ser de rolante, mas hoje toda a audiência virou fã do pastor. Descobrimos que Marcos tem uma irmã gêmea chamada Miriam, que quase recebeu o nome e também que quase recebeu o nome de Abacuque, que a avó deixou a herança uma piada eterna da linguiça debaixo do braço, e que quando ele tiver 120 anos prometeu virar gremista para não morrer colorado. Conciliação bíblica. Falamos sobre fé, sobre o pai caminhoneiro que levava as pessoas para a igreja, sobre a dúvida eterna entre vestir capa de pastor sério e capa de pastor brincalhão, mas aqui a gente aprendeu que Deus usa os dois. Entramos na história do Natal, iluminada pelos anjos, essas mensagens celestiais, bons e maus, apareceram em Gênesis 3,15, anunciando que viria alguém especial. Descobrimos que Jesus nasceu no verão, que os reis magos não eram reis, mas estudiosos das estrelas, e que só encontraram Jesus quando ele tinha 2 ou 3 anos. E o mais bonito, o Natal é o começo da história de um Deus que se fez homem, e continua homem para sempre por amor de nós. Também lembramos que a Bíblia guia pessoas até hoje, e que infelizmente alguns tentam usá-la errado, mas o essencial continua firme. Até Papai Noel entrou na conversa, São Nicolau, a Coca-Cola, passando pela decepção infantil do pastor ao descobrir que quem colocava o presente era a mãe. Mas no fim ficou claro, hoje é preciso esforço para não esquecer o verdadeiro sentido de Natal. E claro, como bom viajado, o pastor já foi confundido até com cavalo reprodutor em outra cultura, e ainda chamaram ele de pastor heavy. Aqui, porém, ele é pastor leve, leve na alma e pesado de história boa. Pastor Marcos Schmidt, nosso muito obrigado pela presença, pelo bom humor, pela clareza e pela mensagem que toca o coração. Que neste Natal a gente consiga olhar para além das luzes presentes e correria e lembrar que a verdadeira alegria nasceu na manjedoura, viveu entre nós e continua vivo, Cristo Salvador. Feliz Natal e obrigado por estar conosco. Show de bola, parabéns. Rodemuth, considerações finais. Nesse Natal e nesses dias que nós estamos, eu quero falar contigo que está nos assistindo. Contigo, motorista. Calma, vai devagar, não xinga o outro. Tá todo mundo nessa pressa e a gente precisa de ti vivo, a tua família precisa de ti vivo, cada vez melhor. Famílias, as brigas que a gente comentava, né, que tem aquelas picuinhas às vezes entre a família, que seja pelo menos nesse início agora de ano e nesse final de ano que a gente tem, início de 2026, que já seja um momento de parar com essas picuinhas, de perdoar o próximo. Perdão está na palavra do Senhor Jesus também. E fé, acredita que tu possa ser feliz. Depressão jamais. Se baseie nas pessoas do suquinho, porque aqui não entra depressão. Aqui eu tenho certeza que nós temos sempre algo a oferecer para ti às segundas e quintas-feiras às 20 horas. Fiz o meu comercial. Legal, show de bola. Pastor Marcos Schmidt, considerações finais. Olha, só estou assim, muito feliz por vocês aqui, podendo compartilhar um pouquinho. Achei bem interessante o resumo o resumão, né? Que o resumão bem interessante, pessoal, né? Mas é isso. Natal para nós sempre é um momento, né, de mais uma oportunidade de a gente refletir sobre a essência da vida cristã e da nossa vida neste mundo, né, de um Deus que se fez igual a nós e que nós podemos inclusive colocar essa divindade dentro de nós, né? Porque Paulo diz, Cristo vive em mim. No momento que Natal está presente lá na minha vida,
na sua essência, a gente consegue superar tudo aquilo que esse mundo tenta tirar de nós, né? Que é a nossa essência, daquilo que Deus colocou em nós, na sua imagem divina. Então, Feliz Natal para todos, que Deus abençoe a sua família, que aquele presente que nós vamos então abrir nesta noite possa então ser o maior presente que Deus nos deu, que é o seu amor revelado em Cristo Jesus. Isso. Com certeza. Muita saúde para nós e para o senhor, pastor. Obrigado. Deus nos dê muita saúde, né, felicidade, que possamos aí, né, ter um ano 2026 com todas as bênçãos que Ele promete para nós. Amém, que assim seja. Gratidão eterna por ter vindo aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Assim, foi muito bom, um bate-papo legal. Assim, e que continue dessa maneira, dessa forma, transmitindo a palavra, dessa forma com bom humor, com uma irreverência de leve, e faz parte, e a gente gosta muito disso também. Foi muito bom conversar contigo hoje. Agora eu viu? sei porque o Tonel se filtrou naquela igreja. Não, ele veio antes, né? Não, ele namorava a filha do pastor, né? A filha do pastor Vídeo, né? E daí lá, mas depois o namoro não continuou, mas ele continuou na igreja, né? Aliás, muita gente veio para a igreja através do namoro, depois termina o namoro e continua na igreja. Isso é bom. Eu conheci o pastor Vídeo também. Assim, 90 anos, né? Ele estava lá com a gente agora na história dos 100 anos, né? E tá firme. Morando num apartamento agora pertinho da igreja lá. Na época que o seu Nelson frequentava a oficina, ele ia lá também. Sim. E a gente conversava, a gente muito boa também. Que bom que eles estão passado, a esposa dele faleceu, né? Na Flora, então. Mas tá firme. Legal. Mas a gente não poderia deixar de encerrar o programa sem o pensamento do dia. Cuidado. Qual é o nome da pessoa que monta o presépio da igreja de São Paulo, na rua Joaquim Nabuco, aqui em Novo Hamburgo? Qual o nome da pessoa que monta o presépio? Não sabem? Não sei. É o senhor Armando Nascimento de Jesus. Que barro! Essa é boa. Muito boa. Armando Nascimento. De Jesus. Feliz Natal para você. E para os que vivem em teu projeto. Valeu. Até a próxima. Tchau, pessoal. Não sei por que o Tony faz isso. Os humanos são assim. Hoje a sineta vai tocar, o cartão vermelho vai rolar, o apito vai soar, o fogo vai surgir. Mas tudo perdemos o instinto. Se tudo der errado, vamos curtir o som no micro-ondas. Se inscreva no canal, vire um surfista, você também. Lives, vídeos, shorts, cortes, tudo que você curte em só lugar. Será que o Guga e o Magu vão brigar? Será que hoje o Tony vai pirar? Será que hoje o Fernando vai estar? Será que hoje o Kaká vai sensualizar com aquela voz sexy? Que homem! Coitado! Será que hoje vai ter pensamento do dia? Eu só posso dizer que você vai gostar. Entrevistas descontraídas ou sérias, comoventes histórias de vida, mas sempre com toque suquiniano de humor. Sejam bem-vindos à família do Suquinho Podcast. Seja um suquista, você também. Aperta o play, ativa o sininho, te inscreve no canal. Compartilhar é venha viver neste outro planeta, o planeta suquista. Cuidado, o Magu vai incendiar, o estúdio Tony vai quebrar, tudo o Guga vai tomar, todas treinando vai perguntar, e o Kaká vai viajar na maionese. Pronto, agora sim vai começar. Boa sorte!